Boa noite, meus irmãos. Que bom nós estarmos aqui novamente para louvarmos ao Senhor, né? Depois desses hinos cantados, vamos meditar na palavra de Deus. E hoje vamos continuar no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 37, vamos até o versículo 50. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante interessante e que muita gente até nem gosta, porque não entende bem essa verdade que vamos tratar hoje, e por isso já tecem, fazem as suas próprias conclusões a respeito do assunto, sem entender de fato de verdade que esta passagem está tratando da visão de Deus sobre o assunto que vamos tratar. O assunto que nós vamos tratar hoje é as duas filiações no mundo. Então, as duas filiações no mundo. E vamos então ler primeiramente o texto, né? Para então a gente dar sequência ao nosso tempo de reflexão. Vamos ler João capítulo 8, do versículo 37 ao 50. Leamos. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus, disse-lhes Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir, porque são capazes de me ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde os princípios e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa leitura bíblica, te agradecemos por esse tempo de reflexão desta mensagem bíblica. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é bendita e que nos auxilia na caminhada cristã, a estarmos sempre de acordo com a tua vontade, vivendo para o teu inteiro agrado, Senhor, vivendo uma vida que é inigualável, uma vida que é pautada no teu querer e dentro das tuas diretrizes, das tuas regras, que é bendita. E por isso não existe nenhuma vida melhor do que esta. Obrigado, Pai, por fazermos parte da tua família, por sermos chamados filhos de Deus, por termos o Senhor como Pai e por podermos desfrutar dessa paternidade, não somente aqui neste mundo, mas eternamente. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos que o teu Santo Espírito nos abençoe, nos ilumine, nos guie neste momento e que possamos não só rever aquilo que já temos no nosso coração, já temos aprendido, mas também ampliar os horizontes do conhecimento. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós, diante desse texto, estamos observando novamente uma discussão entre Jesus e os judeus. Novamente, um embate aqui argumentativo entre os judeus que estavam diante de Jesus e as mensagens de Jesus e o próprio Jesus. Vale a pena nós pensarmos o seguinte: na face da terra existem duas famílias vivendo. Na face da terra, no mundo em que vivemos, duas filiações
existem, e isso vem desde o Gênesis, capítulo 3, capítulo 1, por que não dizer, né? Capítulo 1, quando Deus criou Adão e Eva, já tínhamos ali uma família. E depois dali, uma nova família começou a surgir na terra. Na queda, da desobediência de Adão e Eva, nós temos então o pecado entrando na raça humana e propiciando que uma nova geração, uma nova raça começasse a surgir. Eu não estou falando de seres híbridos, de seres vindos do outro mundo. Estou falando da própria natureza humana. O homem caiu em pecado e a partir daí o ser humano passou a ser servo do pecado, escravo do pecado e, portanto, tem que ter alguém nessa esfera espiritual, né? Então, as duas famílias que estamos tratando aqui é em questões espirituais e que acaba chegando no mundo natural em que vivemos. Então, olha só, as palavras que nós vamos ver hoje são palavras ditas pelo próprio Jesus. Eu sei que muitas pessoas, ao ouvirem essas afirmações, vão questionar e falar até... Já ouvi pessoas falarem para mim, quem é você para dizer essas coisas? Para dizer se eu sou assim ou não, se quem é, né, da família de Deus ou não. Eu não sou ninguém, eu só sou um pregoeiro, eu só sou um anunciador daquilo que está escrito na Bíblia. Então, o que vamos falar hoje é o que está escrito aí, nos textos sagrados. E a primeira coisa que nós vemos a respeito das duas filiações existentes no mundo é que existe uma filiação que é de Deus, que serve a Deus, que pertence a Deus. Uma família que é de Deus e que Deus é o pai dela. E esta família foi decretada, foi manifestada por Jesus nesse texto, ainda que a gente não vê Jesus falando, olha, Deus tem filhos assim. Mas quando ele retruca, quando ele corrige a fala dos judeus, automaticamente fica evidente que essa família existe, a família de Deus. Estamos falando em questões espirituais, né? E qual das duas famílias você faz parte? Ao longo dessa nossa reflexão, continue pensando em qual das duas famílias, em qual dos dois pais você tem, a qual dos dois pais você serve. Estamos falando agora da família de Deus. E nessa família de Deus, as pessoas pertencentes a ela têm características interessantes. E a primeira dela é que eles falam e aprendem aquilo que ouviram de Deus, a semelhança de Cristo. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o primogênito, ele é o primeiro entre esses irmãos, entre esses filhos de Deus. Jesus é chamado de primogênito. Portanto, ele é nosso irmão, ele é irmão de todos aqueles que creram em Deus, de todos aqueles que são filhos de Deus. Né? E todos os filhos de Deus são semelhantes a Cristo. O Senhor Jesus, no versículo 38 e versículo 40 e versículo 47, ele diz que ouviu de Deus, aprendeu de Deus, ele ensina porque Deus falou para ele e ele aprendeu. Por isso, ele vindo ao mundo, ele passou a pregar, e toda a mensagem de Jesus é a mensagem do próprio Pai, que era para ser passada aos seres humanos. Portanto, quando a pessoa rejeita hoje, quando os judeus rejeitaram naquela época a mensagem de Jesus, eles estavam rejeitando a mensagem do Pai Celeste, a mensagem de Deus. E isso vale nos nossos dias também. Rejeitar a mensagem de Jesus Cristo, rejeitar a mensagem da Bíblia Sagrada, significa, em última análise, rejeitar a mensagem do próprio Deus Pai. Mas os filhos de Deus, eles não fazem assim. Eles aprendem de Deus por meio das Escrituras, por meio daquilo que Jesus falou, e eles proclamam. Eles vivem, eles praticam, procuram viver aquilo que Deus está mandando para ser vivido. Tanto no que diz respeito ao que devem fazer, quanto no que diz respeito ao que não deve fazer. Os filhos de Deus são assim. Eles procuram sempre atender, obedecer à vontade do Pai Celeste, como Jesus fez, como Jesus praticou, obedeceu, dando testemunho de como fazer a vontade do Pai. Veja que os filhos de Deus são assim. Eles ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus e praticam. Ensinam, vivem, desfrutam dos seus resultados.
Então essa é uma das características que nós podemos ver no texto. Outra coisa que nós vemos é que os filhos de Deus amam a pessoa de Jesus Cristo. Eles têm um profundo amor para com o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o irmão mais velho, o irmão primogênito. Então todos os outros filhos de Deus amam esse irmão mais velho que é Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 42, quando Jesus fala sobre isso, né? Retrucando para os judeus, dizendo que eles não amavam. Todo aquele que ama Jesus aceita a sua palavra. Aqueles que não amam Jesus, rejeitam a palavra de Jesus, excomungam Jesus das suas vidas, né? Tiram Jesus, repudiam Jesus completamente. Então, os filhos de Deus, eles têm esse apreço, esse carinho por Jesus. Quando falam o nome de Jesus, eles se sentem bem, eles sentem uma alegria muito profunda, um desfrute maravilhoso, porque ele sabe que o nome de Jesus representa tudo de bom da parte de Deus Pai. E não podem jamais rejeitar esse Jesus Cristo. O nome de Jesus, como nós vimos numa mensagem, né, que nós estamos transmitindo, ele é o único nome capaz de salvar pecadores. O único nome, não tem outro. E por esse motivo, todos os filhos de Deus, olhando para Jesus, não tem outro sentimento, não tem outra reação a não ser amá-lo. Porque ele é muito querido, ele é o salvador dos demais irmãos. Ele é aquele que unificou todos os crentes num só corpo. E quem não é crente em Jesus não está unido nesse corpo, está fora. Talvez por isso, né? Com certeza, talvez não, com certeza por isso eles não amam Jesus, porque estão fora, não estão desfrutando dessa bênção da união do corpo de Cristo. A outra coisa que nós vemos também no versículo 42 é que aqueles que amam Jesus, aqueles que têm apreço por Jesus, aqueles que são filhos de Deus, eles são enviados da parte de Deus, eles são mandados para exercerem um ministério assim como Jesus fez, assim como aconteceu com Jesus. Versículo 42. Lá no finalzinho Jesus fala isso, que ele foi enviado da parte do Pai. Não obstante os judeus estarem rejeitando a pessoa dele, Jesus era alguém importante, que estava trazendo uma mensagem de grande valor, porém os judeus estavam totalmente aversos com relação a essa mensagem. Diziam que eram filhos de Deus, diziam que eram povo de Deus, né? Descendente de Abraão, seguidores da vontade de Deus, mas na verdade eles não tinham nada de ligação com Abraão, nada de ligação com Deus. Deus não era o pai deles. Ora, se Deus não era o pai deles, quem era o pai deles? Quem é o pai de todos aqueles que rejeitam Jesus Cristo? Estamos falando em um contexto espiritual. Contexto natural, nosso pai, em última análise, é Adão. E em termos naturais, né, humanos, a nossa descendência vem de lá de Adão. Mas não é isso que estamos falando. Estamos falando em termos espirituais. Existem duas filiações. E por enquanto, no versículo 42, Jesus está dizendo que ele foi enviado da parte do Pai, sendo o irmão mais velho e dando testemunho. E também todos que são filhos de Deus têm um ministério, esse tipo de ministério, de ser enviado ao mundo para pregar essa mensagem de salvação que vem de Deus, a qual Jesus Cristo falou, a qual Jesus Cristo ensinou e eu recebi, e todos os crentes receberam, e agora tem a incumbência da parte de Deus de proclamar, de levar avante esta mensagem aos que ainda não têm. Somente os filhos de Deus têm essa responsabilidade. Outra coisa que nós vemos no versículo 50, uma outra característica dos filhos de Deus, né, desses que fazem parte da família, são pertencentes a essa filiação divina, que tem Deus como Pai, é que eles honram e eles buscam a glória do nome de Deus. Versículo 50. Jesus falando a respeito dele mesmo, ele fala que ele não busca a sua própria glória, mas a glória do Pai. Há quem busque a glória dele, né? Mas ele não desonra o Pai. Os judeus, sim, no versículo 49, estavam desonrando Jesus, dizendo que Jesus era endemoniado. Jesus estava fazendo as coisas e falando ali naquele momento porque ele estava endemoniado. Quando, na verdade, Jesus estava falando pelo poder do Espírito de Deus.
com o poder do Espírito Santo que estava nele. E aí Jesus disse: eu não desonro meu Pai, mas vós me desonrais. Vocês estão me desonrando. Eu procuro glorificar o nome do Pai, honrar o seu nome. Eu procuro fazer a vontade dele e vocês estão me desrespeitando, dizendo que eu estou com o espírito de demônios. Se vocês fossem filhos de Deus, perceberiam que eu não estou endemoniado, coisa nenhuma. Jesus deixa bem claro para aqueles povos, para aqueles judeus, que eles estavam errados. Meus queridos, nesse texto, Jesus escancara as portas. Jesus fala abertamente, sem rodeios, tanto a respeito dele próprio, que ele é o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo, quanto ele declara também qual era a característica daqueles que estavam acusando Jesus naquele momento. De todos quantos rejeitam Jesus Cristo. Jesus deixa bem claro. E esta é a situação que nós vamos ver agora, a segunda parte, que é a filiação daqueles que não pertencem a Deus e têm por pai ao diabo. Ora, só tem esses dois. É Deus de um lado, o diabo do outro. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. São palavras do próprio Jesus. E Jesus foi categórico em falar aos judeus: vocês são. A filiação de vocês não é a de Abraão. A filiação de vocês não é a de Deus. Vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma. O pai de vocês é outro. Eu fico imaginando como que aqueles judeus não ficaram com raiva de Jesus. Até hoje, se você falar para alguém que não crê em Jesus Cristo, se você falar: olha, quem não crê em Jesus é filho do diabo, e a pessoa vai pensar: bom, eu não creio em Jesus, então você está dizendo que eu sou filho do diabo? Não sou eu quem diz, é Jesus que está falando, é o texto bíblico. Era bom que as pessoas entendessem isso. Não é uma coisa que nós falamos para acusar e ficar ofendendo ninguém. O próprio Jesus falou a título de esclarecimento para que eles entendessem e saíssem dessa situação, porque dependia tudo deles crerem em Jesus. Tomarem uma postura, uma decisão. Então veja só, a primeira coisa, de característica dos filhos do diabo, daqueles que não são filhos de Deus, é que eles não ouvem a Jesus. Na verdade, eles ouvem ao diabo, eles aprendem as coisas do diabo, eles falam as coisas que o diabo ensina. Versículo 38. Versículo 37, nós vemos Jesus falando algumas coisas a esse respeito. Mas o versículo 38 e o versículo 40 e também o versículo 44. Jesus deixa bem claro: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos. Vocês ouviram aquilo que o vosso pai falou e vocês estão fazendo, praticando e falando aquilo que ele ensinou para vocês. E não é Deus. O diabo é o único que quer que toda a raça humana não receba Jesus Cristo como Salvador, porque ele sabe o destino de todo mundo que não recebe Jesus como Salvador. Ele sabe para onde vai. O ser humano não sabe. Muitas pessoas aí estão ignorantes quanto a isso. E quando a gente nós nos levantamos para falar embasados na Bíblia, eles falam que nós somos fanáticos. Nós somos santarrões, queremos ser melhores do que eles, e na verdade não se trata disso. Se trata de que nós temos a responsabilidade dada por Jesus para falar essa verdade. Gente, quem não tem Jesus Cristo está condenado, porque o pecado condena. E o pecado entra na pessoa quando ela é gerada neste mundo. Quando ela aparece nesse mundo pelo nascimento, ela já está contaminada pelo pecado, e o pecado condena ela a uma existência eterna, afastada de Deus. Jesus veio para mudar esse quadro. É preciso que a pessoa receba essa mensagem de Jesus. Mas o diabo vem e diz: não, isso é falso, isso é fanatismo, isso é questão de religião, isso é coisa de gente que tem a mente fraca. Não é nada disso, você não tem nada de pecado. É que nós somos seres humanos e seres humanos é assim, cheio de falhas. É natural isso. Está na natureza. Nós vamos nos evoluindo e crescendo a cada dia que passa, a cada ano, século, milênio. Essa é a mensagem do inimigo para manter as pessoas afastadas da verdade de Jesus Cristo. Jesus disse: vocês aprenderam, vocês estão falando e estão fazendo aquilo que o Pai de vocês ensinou e ensina. A segunda característica que nós vemos a partir desses que não são filiados a Deus,
não são filhos de Deus e, pelo contrário, têm o diabo como pai, é que eles têm um coração tendencioso ao homicídio, ao assassinato. E eu não estou falando aqui somente aquele assassinato que a pessoa vai lá e tira a vida do outro fisicamente. Mas até mesmo aquela tendência na alma, no coração, na mente, quando a pessoa começa a engendrar, calcular, sabe, coisas más, maldosas para os outros. A pessoa odeia o outro no coração, a Bíblia diz que já assassinou a pessoa, já matou a pessoa lá dentro. Então, claro que o texto de João fala sobre os crentes, né? Aquele crente que odeia o seu irmão é assassino. Porque o crente não é para estar odiando. Ele tem que amar, ele tem que ser solidário, ele tem que ser empático, ele tem que ser uma pessoa dado a fazer o bem às pessoas. Mas quem não é filho de Deus não sabe essas coisas, não tem o amor verdadeiro de Deus no coração, não conhece a vontade de Deus, ele segue de acordo com a sua própria imaginação e pensamento, os seus raciocínios e de acordo com aquilo que o mundo prega, como sendo verdade, a verdade do mundo e não a verdade de Deus. E por isso eles têm um coração tendencioso ao homicídio, como aconteceu aqui com os judeus. Versículo 37 nos revela isso. Que os judeus estavam, desejando matar Jesus. Jesus falou, vocês estão querendo me matar. Como vocês podem ser filhos de Abraão? Não tem como. No versículo 44, Jesus fala de uma vez por todas, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio. E vocês estão aprendendo dele e querendo fazer a mesma coisa. Vocês querem matar uma pessoa inocente? Eu não fiz nada de mal para ninguém. Eu estou pregando a verdade. E porque prego a verdade, vocês rejeitam. E porque vocês rejeitam e não querem que eu pregue para outras pessoas, vocês estão maquinando a minha morte. Jesus aponta o dedo diretamente para os judeus, mostrando a eles que o coração deles era cheio de homicídios, de desejos homicidas. Olha, eu acho que não tem coisa pior do que tirar a vida de uma pessoa. Não consigo pensar, né? Tem coisas ruins, mas tanto quanto aniquilar a vida de um semelhante, eu ainda não consegui pensar em algo pior que isso. Especialmente quando se trata de inocentes. Quantas pessoas hoje estão matando crianças, mulheres, idosos, que não tem nada a ver com a história, sabe? Pessoas que você olha assim e fala, mas por que essa pessoa matou? Há pouco tempo nós vimos aí um jovem de seus 18, 19 anos, tirando a vida de crianças, 2 professoras, a troco de nada. A troco de simplesmente porque deu vontade nele, ou sei lá o que passou na cabeça do homem, ele foi lá e matou. E ia matar mais gente, se tivesse tido oportunidade. A quem uma pessoa que tira a vida do outro desta maneira pertence? Ele é filho de quem? Eu não estou dizendo nada, só estou fazendo uma pergunta. Como que uma pessoa que é filho de Deus pode tirar a vida de outro, pode maquinar o mal, não só tirar a vida, mas fazer qualquer outra coisa de ruim? Os filhos de Deus, eles fazem o bem, eles seguem o exemplo de Jesus. Mas os que não são filhos de Deus não aprendem, não sabem fazer o bem, portanto vão fazer aquilo que sabem, praticar o mal. Deixar que o curso do seu coração, as imaginações da sua mente, continue conduzindo suas vidas. Ora, eles não creem em Jesus, não creem em Deus, não creem na verdade, não creem na palavra de Deus, não aceitam a Bíblia como regra de fé e prática, portanto, vão seguir o que passa nas suas próprias cabeças, nos seus próprios corações, como o próprio Jesus disse, que do coração procede os furtos, os adultérios, os homicídios, as corrupções. E assim, quando a pessoa não tem a Bíblia, não tem Deus como regra para seguir, ele vai seguir o que o coração manda. E o coração manda só fazer essas coisas. Rejeitar Jesus Cristo e fazer o que bem quiser fazer. Desde que seja prazeroso, né? O que interessa é a pessoa ser alegre naquilo que está fazendo. Quando na verdade é uma tragédia. A última coisa que nós vemos no texto, e o Senhor Jesus deixa bem claro para os judeus, quando ele fala sobre essa filiação deles, mostrando a eles o pecado deles, mostrando que eles eram
maus mesmo, né? Depois de Jesus mostrar que eles falavam e praticavam a vontade do diabo, depois de Jesus mostrar que eles tinham um coração tendencioso para o mal, Jesus, então, ele declara aos judeus a sua hipocrisia, a sua vida de fingimento, o quanto eles eram maus realmente, e não tinha outra solução para eles, eles iam continuar naquela situação de pecados. Eles não conseguiam ouvir a voz de Jesus, entender o que Jesus ensinava. Jesus diz, é por isso, vocês não são meus filhos, vocês não são filhos de Deus, vocês não podem ouvir a minha voz. Verso 43. Por que vocês não conseguem me entender? É porque vocês não são filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam minha voz e entenderiam o que eu estava falando, o que eu estou falando. Então, olha só, nessa passagem nós conseguimos perceber claramente essas duas filiações, essas duas famílias existentes na terra. Aqueles que conseguem ouvir a voz de Jesus e entendem e recebem e creem. Aqueles que ouvem e rejeitam, acham que é um absurdo. Que é isso? Onde já se viu uma mensagem dessa? Jesus, nascido da Virgem Maria, isso não existe. Não são filhos de Deus, por isso eles não podem fazer a vontade de Deus. A nossa questão hoje, a nossa pergunta que nós fazemos neste momento é a seguinte: uma vez que existem duas famílias em questões espirituais, voltamos àquela mesma pergunta do início da nossa reflexão. A qual delas você faz parte? A família de Deus? Você tem Deus como pai? Ou você faz parte da outra família? Basta você olhar as suas obras, basta você olhar as suas ações em relação a Cristo. Você ouve Jesus falar, você atende às vozes de Jesus, você obedece o que Jesus fala, você obedece o que a Bíblia está mandando, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você recebe a palavra dele como verdade? Ou será que você rejeita? Esse é um momento para uma reflexão bem honesta, sincera, para tomada de decisão. A outra pergunta que eu gostaria de fazer é para os que já são crentes. Já que você recebeu Jesus, você tem ouvido a vontade de Jesus e praticado a vontade de Jesus? Você tem ido proclamar essa mensagem como Jesus fez? Você tem obedecido à voz de Deus, procurando viver uma vida de santidade, afastada do pecado, afastado da mentira, do engano, da falsidade, de tantos outros pecados, eu não quero estar mencionando aqui. Sabe, esse é o momento de autorreflexão. Não para ficar apontando a vida dos outros. Tá vendo fulano? Fulano, você precisa. Não. Vamos olhar para nós mesmos. Cada um de nós, observando o nosso coração. E fazendo uma tomada de decisão para abraçar Jesus. Para abraçar o ensinamento de Jesus e obedecer, para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus, para honrar o nome de Deus, por meio da obediência a Jesus. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa palavra. Pedimos, Pai, que continues abençoando a cada um de nós, nos guardando de todo mal, abençoando o teu povo, Senhor, e fazendo com que nós desfrutemos uma semana abençoada na tua presença, Pai. Dá-nos, ó Deus, mais e mais oportunidades de estarmos desfrutando da tua presença, da tua palavra, das tuas bênçãos ao longo dessa semana que começa hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos levando essa mensagem de salvação, essa mensagem verdadeira, impactante, é verdade, mas é verdadeira aos que ainda não têm Cristo, aos que não fazem parte da tua família. E é no nome de Jesus que rogamos a tua bênção, Senhor. Oramos, sempre confiados no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.